Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E não tá um clima esquisito sobre esse negócio de Copa do Mundo? Porque parece que não... Tá atípico, porque... Bom, talvez seja o meu ponto de vista, mas eu não estou percebendo uma animação com a Copa do Mundo como as outras. Não sei se também a situação política aqui no Brasil ofuscou muita coisa com a chegada da Copa, né? E tirou um pouco de atenção ou algo assim. Mas tá bem atípico mesmo o sentimento de Copa do Mundo, pelo que eu percebo em vários outros anos de Copa do Mundo, né? Mas beleza, não vamos falar da Copa do Mundo, só um comentário aqui, né, aleatório sobre isso. Mas bora lá. Eu fiz o episódio anterior de leitura de comentários. Eu quero continuar pedindo para você. Se você ainda não viu o episódio anterior, que eu li o comentário, se eu não me engano lendo comentários número 3, alguma coisa, porque eu estou numerando agora, para a gente diferenciar, né, os episódios e ler comentários. Então o anterior, que eu li comentário, a esse podcast que você está ouvindo, se você quiser comentar lá, a próxima vez que eu for fazer o episódio lendo comentários, eu vou ler todos os comentários de lá, daquele episódio, tá? Então se você queria que ele falasse no podcast isso, contar um pouco a minha história ali que cabe num comentário, então você vai até o podcast no YouTube, o podcast anterior, né, o episódio anterior a esse, que eu li comentários, e você deixa ali a sua história, seu comentário, que eu vou ler aqueles comentários no próximo episódio, né? Daqui a alguns eu vou fazer uma nova leitura de comentários e vou ler todos os comentários de lá, tá? Então já fica o recado aí para quem quiser que seja lido o seu comentário, tá? Então é no episódio anterior. Aí nesse aqui você pode comentar também o que você quiser, mas é que eu vou pegar o episódio anterior de leitura de comentários para usar como os comentários a serem lidos no próximo episódio que eu vou ler comentários, tá? Então, bora lá. Tem uma autoridade, não é autoridade, acho mais na igreja, também não estou meio por dentro, né? Mas tava navegando no Facebook hoje, e aí o Carlos Wizard Martins, tá? Não tô falando nenhum malzinho dele aqui, só tô falando agora que eu estava navegando nas redes sociais, vi uma postagem, nem sei se tá lá ainda, né? Eu vi próxima hora do almoço, uma postagem do Carlos Wizard Martins, e já estava avisando que era notícia falsa. Então, nem sou eu que estou dizendo, senhor Carlos Wizard Martins, se você estiver ouvindo esse podcast, ou algum amigo seu, algum colega que quiser passar o recado, mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu vi compartilhamento seu no Facebook, isso já estava sendo nomeado pela própria plataforma como informação falsa, tá? Não sei se está lá ainda, então talvez, não sei se alguém for ver, tá? Eu até tirei print e tal, porque eu até imaginei, ele vai tirar, né? Porque começar a repercutir que foi falso. Mas aí, isso é só um exemplo que eu queria dar, que membros da igreja são pessoas como qualquer outra, falham como qualquer outra, têm opiniões falsas como qualquer outra, isso pode acontecer e vai sim como esse exemplo, tá? E é isso. Então ele fez uma postagem, eu vi, e estava como informação falsa. É interessante a gente saber dessas coisas, viu? Porque de um jeito ou de outro, em algum momento a gente tem que saber que esses caras, eles são pessoas normais, erram normalmente, né? Porque são membros da igreja, muitas vezes milionários como esse, que não vai dar uma canelada dessa e ficar postando coisas falsas, por exemplo, tá? Então eu queria deixar esse registro aqui. Se você... eu sei que pessoas muito ligadas ao Carlos Wizard Martins, que já foi o meu presidente da Estaca, Carlos Wizard Martins já foi meu presidente da Estaca, ele fez uma publicação no Facebook hoje, a própria plataforma colocou como informação falsa, guardei o print, não sei se ele retirou a postagem, mas estava lá. Mas eu faço questão de deixar esse registro aqui, tá certo? Porque é muita acusação às vezes com ex-mormons ou quem não é membro da igreja, olha, estou num patamar acima, olha, mas quando tem que olhar no espelho o que está fazendo, tem que acontecer isso também, tá? Então beleza. É uma coisa que eu precisava falar para vocês aqui que eu vi hoje
E eu me senti na obrigação de falar assim, pô, as pessoas precisam saber que esses caras aí não são diferentes de qualquer outro. Principalmente, eu sou grande na corporação, ou tenho influência, ou tenho dinheiro, não tem nada a ver. Você vai lá, pega informação falsa, fica compartilhando, como qualquer outra pessoa às vezes pode fazer isso. Tá certo? É bom que fica claro isso, eu acho legal. E um assunto que eu tava querendo falar para vocês, isso é só um adendo, tá? Eu só queria deixar esse comentário mesmo. Eu queria falar, sei lá, um monte de coisa hoje para vocês, sabe? Queria falar um pouquinho mais da missão, porque tem experiências que eu vivi na missão que é bom a gente compartilhar. Também queria falar a época que eu trabalhei no bispado, que eu fui presidente do quórum, que eu fui líder da escola dominical, professor, presidente dos rapazes, líder do grupo de sumo conselho, estágio, um monte de coisa. Então eu tenho muita coisa ainda para falar, muita coisa para falar. E eu decidi tocar num assunto. Eu vou puxar aqui agora hoje um assunto que eu já havia falado em um podcast. Eu não lembro quantos episódios para trás, sei lá, uns 100 episódios para trás. Mas eu falei já um pouco sobre isso, porque me lembrou que foi numa época como agora. Tá? Era final de ano e o que aconteceu, então eu vou resumir um pouquinho para chegar até onde eu preciso falar para vocês. Até mesmo porque a gente já falou aqui, né? A corporação Mormon se acha muito organizada, organização perfeita. E eu preciso tocar nesse assunto para que a gente fale um pouquinho mais sobre isso. Foi numa época como agora, tá? Final de ano, teve uma atividade da primária, minha filha ainda era pequena, eu preciso e vou falar essa história de novo. Então, se você às vezes pegou de alguns podcasts para cá, não ouviu a história lá atrás, também você vai ouvir. Se você já ouviu, vamos relembrar juntos. Somos amigos e amigas, vamos bater papo. E teve uma atividade da primária, minha filha tinha idade de primária, e eu lembro que houve alguma coisa assim, vai ter uma atividade, acho que era sábado, alguma coisa assim, vai ter uma atividade no sábado à noite da primária, tragam seus filhos e filhas de idade de primária que a gente vai assistir um filme na capela, da Disney, Diabo 4, alguém ia fazer alguma coisa. E eu lembro que no dia, todo mundo lembrou em casa, hoje é atividade da primária, eu peguei minha filha, coloquei no carro, fui até a capela no horário, sei lá, imagina assim, umas 6h30, 7 horas da tarde, não lembro, alguma coisa assim. Entreguei a minha filha na mão da alguém da presidência da primária, tá aqui e tal. Que hora que é pra vir buscar? Você vem 9h30, alguma coisa assim. Deu horário lá. E é isso. O mínimo que você espera quando você deixa seu filho ou filha numa atividade dessa, o mínimo, é o cuidado com ele ou ela, não é? Aí eu fui para casa, esperar o horário, fui fazer alguns afazeres, né, naquela noite, e trabalho, eu não lembro o que eu fui fazer e tal, e chegou o horário de voltar lá, né, se eu não me engano, acho que era 9h30 mesmo, o horário acordado, porque eles iam falar no que ia assistir um filme, depois comer pipoca, alguma coisa lá e brincadeira, não sei o que ia fazer. Aí chegou no horário estipulado, né, saí um pouquinho da minha casa, um pouquinho antes, peguei o carro, fui até lá. A capela é assim. Essa capela, quando eu frequentava, é assim. Ela tem a entrada pro estacionamento, que ela atravessa toda a lateral da capela, assim, um corredorzão, e vai até lá perto da onde tem a quadra. E ali os carros ficam. Quando eu olhei, estava tudo apagado lá no fundo, né? Sabe quando tem as luzes no estacionamento? Estavam apagadas. Mas entrei com o carro, né? Normal. E estacionei. Quando eu estacionei o carro, eu saí, né, abri a porta, saí do carro, eu só ouvi assim, oi pai, minha filhinha me chamando, mas estava escuro. Aí eu olhei para trás, onde tinha umas árvores, perto ali onde tem a quadra. Minha filha, ela estava tentando, já estava no alto, né? Ela subiu em um galho da árvore e estava indo para o outro, no escuro. Era uma noite fria e tinha uma coleguinha com ela também, uma pequenininha que estava tentando subir na árvore também. Eu vou tentar passar para vocês o sentimento que estava ali. Naquele momento passou um turbilhão de sentimentos na minha cabeça. Acho que como qualquer um aqui que tem filhos, eu olhei para todos os lados para procurar o adulto que estava ali olhando, né? Alguém da primária, alguém da atividade. Não vi.
todas as luzes apagadas. Eu ainda só consegui enxergar porque estava muito escuro, porque minha filha chamou. Então eu também não ia ver. Então o que eu ia fazer? Eu ia descer do carro e ela pegar minha filha lá dentro, mas ela estava ali. Eu falei, poxa, caramba, o que aconteceu? E aí eu peguei minha filha, peguei a outra menininha pela mão, né? Peguei minha filha no colo e a outra menininha pela mão, a gente foi andando até lá. Eu desci aí uma escadinha para entrar a entrada da capela e eu olhei lá dentro e chamei, marido, vem aqui. Aí ela saiu, aquela mesma que eu havia entregado a minha filha, tal, para os cuidados dela. Eu falei assim, essas crianças estavam lá fora. Aí ela falou, ai, eu não vi. Nossa, vocês saíram olhando ainda para minha filha. Ai, que coisa feia. Vocês saíram daqui, não avisaram. Minha filha é pequenininha. Eu falei assim, mas não era para ela estar ali, tá escuro. E se entra alguém, tudo aberto, né? Assim, onde entra o carro, qualquer pessoa pode entrar lá dentro e ficar naquela parte escura. Ou entrar pela capela. Eu fiquei pensando, meu pai do céu. Eu lembro que eu falei assim, tá bom, vai. Peguei minha filha, entrei para o carro e fui embora. No domingo seguinte, na verdade, no domingo seguinte, já era no outro dia, porque se eu não me engano era um sábado isso. No domingo, eu fui para casa dormir, eu fiquei pensando a noite inteira naquilo. Eu pensei na desorganização, na falta de cuidados, e como pai, como todo mundo aqui que tem filhos, eu fiquei pensando, como que ela saiu sozinha? Ninguém viu, tava frio, ela não estava agasalhada, ela estava subindo numa árvore, num lugar que estava aberto o portão e tudo escuro. Não tinha ninguém naquele lugar. Fui lá, passou aquela noite, não foi uma noite boa porque eu fiquei pensando nisso e fui para a reunião. Como eu tinha um chamado na ala, eu fui para aquela reunião, acho que eu não me... Como é que chama aquela reunião? Comitê Executivo? Ai, me lembra aí que eu já estou esquecendo o nome das reuniões. Que é aquela que tinha com o bispado antes de começar a sacramental. É o horário que fazia. Tipo assim, começava 9 horas, a reunião tinha que ser 7h30, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fui, e aí o bispo tava lá, o conselheiro, o presidente do COS, sei lá quem tava. E eu lembro que o bispo fez aquela primeira oração para começar essa reuniãozinha, foi feita no próprio bispado, ali onde tinha uns bancos e tal. Aí alguém quer começar falando, eu falei, opa, eu quero. E eu lembro que ele falou, pode falar. Eu falei assim, olha, eu quero falar para você, bispo, eu olhei pro bispo. Bispo, eu quero falar para você que você correu um baita de um risco. Você ia se dar mal com o que aconteceu, mas o que você está falando? Ontem, eu falei para ele, à noite, eu deixei a minha filha aqui para ela assistir filmes na capela, aos cuidados da presidência do Estado de Socorro, lá, a presidência, e com tal pessoa, ela pegou tal e foi... pegou ela, falou para voltar a determinado horário. Quando eu voltei, estava frio, tudo apagado nas luzes do estacionamento, e minha filha e outra menininha estavam sozinhas no estacionamento, onde qualquer pessoa poderia entrar no escuro subindo numa árvore. Elas poderiam cair, bater a cabeça, machucar, entrar alguém. Aí o bispo falou, mas eu não estou sabendo disso. É lógico que você não está sabendo, ninguém vai te falar isso. Você acha que alguém vai começar a falar o podre de uma atividade aqui, bispo, para você? Não vão, se aconteceu, você não viu, por que eles vão falar, não é verdade? Mas eu estou falando para você que isso foi uma desorganização. E eu lembro que eu falei isso. Isso poderia ser configurado como um crime. Eu lembro que eu falei isso, como um crime de abandono de incapaz. Porque vocês, como instituição, nós como instituição, estávamos levando nossos filhos numa atividade que tinha adultos responsáveis com chamados dentro dessa instituição religiosa que deveriam ter cuidados e não tinha. E se acontecesse qualquer coisa, você poderia até ir em cana, bispo. Falei para ele. Aí eu não sei que entrou o raio de um... Eu não sei se era conselheiro, o que ele era, que ele estava lá na reunião. Ele falou assim, mas espera aí, não podemos... Olha só, nossa, pra você ver a canalha. Eu tô falando, eu quero que vocês imaginem como é que foi essa reunião, para vocês entenderem como que é a cachorrada que tem dentro de uma reunião como essa, por exemplo. E como eles são passapanistas pro raio dessa corporação. Eu queria que todo mundo se colocasse no meu lugar agora e que está ouvindo aqui, tentasse entender o que faria. Levantou alguém ali e falou assim, mas peraí, eu quero falar um negócio. Olha a canalice e o canalha que ele falou. Ele levantou a mão e falou assim, mas peraí, não é porque a sua filha ou outra saiu que vamos denegrir toda a atividade foi boa. Eu falei, opa, peraí.
Você está falando porque não foi a sua filha, você está falando isso porque não foi o seu filho, o pessoal acha que nem tinha filho, você nem filho tem para ficar defendendo pessoas que fizeram desorganização, uma baita desorganização numa atividade que envolve crianças. E poderia ter acontecido um crime. Se acontecesse algo hoje, para você estar indo em cana agora, falei pro bispo. Aí todo mundo ficou virando a cara e tal, mas eu fui firme e falei, essas coisas não podem acontecer. Por quê? Olha só a vulnerabilidade que eles deixaram a minha filha, por exemplo, e a outra criança, e nem viu. E ainda a líder lá, quando eu fui levar as crianças que eu encontrei lá no frio, no escuro, ainda ela olha para as crianças, ai, vocês são danadinhas, escaparam, aí não podia fazer. Calma aí, você que tinha que olhar. É você que tinha que cuidar. Os cuidados estavam sobre vocês que estavam coordenando esse raio dessa atividade, que é só para inglês ver, na verdade, porque não tinha segurança nenhuma. Aí vem lá o bispo, não estava sabendo, lógico que não estava sabendo, aí já vem outro passapanista, não, mas não é por causa disso que a atividade foi ruim, sim, foi um fracasso, porque ela correu vários e diversos riscos. Eu preciso falar essas coisas porque eu já falei essa história, já contei, talvez não com essa energia, quando eu contei a primeira vez, às vezes se você está no podcast desde o começo, você lembra que eu falei essa história, e isso é uma canalice só. E isso é para mostrar para vocês a desorganização e a canalice de quem passa pano. Não, mas e daí? E daí? É complicado, viu? Se eu não me engano, minha filha até arranhou o joelho, alguma coisa assim, que ela falou que foi ali fora, depois a gente conversando com ela. Mas tudo bem, não aconteceu nada mais grave, sei lá se foi por sorte, alguma coisa assim, mas a desorganização foi grande e poderia ter acontecido pior. Até hoje, eu juro para vocês, pelo clima que estava naquele escuro, várias pessoas, tem um hotel perto dessa capela que fica entrando pessoas de todos os lugares, tal, pessoas que trabalham em obras que ficam naquele hotel, então você vê muita gente andando por ali. Eu falei, cara, qualquer um poderia entrar ali no escuro e ver essas crianças ali, sei lá, o risco que elas estavam correndo. Eu nem sei se o pior aquele dia foi o bispo, eu não estava sabendo, caramba. Ou se foi aquele que levantou e tentou defender. Não, mas não é por causa que seu filho e outro saiu que a atividade foi ruim. Foi um ruim, sim, um fracasso. E olha o que é legal, eu descobri que essa pessoa que levantou nesse dia e quis defender, não, a atividade foi boa, assim, não foi porque seu filho, sua filha estava lá, esse eu sei que me ouve. Então eu queria falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui, eu sei que você ouve, já chegou até mim que você ouve esse podcast, que até hoje você não vai com a minha cara e eu dou a mínima para isso. Mas eu queria que você soubesse que você teve uma atitude de canalha e passapanista para coisa errada. Se você já viu uma desorganização dessa, ou algo parecido, eu queria que você comentasse nesse podcast, nesse episódio desse podcast, porque a gente precisa falar sobre. Então vá até o YouTube, estou no Apple Podcast, no Spotify, vá até o YouTube, por favor, deixe seu comentário, eu queria ouvir se você já passou por isso. Algo parecido, alguma atividade, alguma coisa que teve na capela que você falou assim, caramba, poderia ter acontecido um monte de coisa, foi mal organizado, não tem os cuidados direitos. Complicado, já rolou até tiro em capela, todo mundo já viu isso. Para acontecer algo com duas crianças no escuro, no frio, num lugar lá, que todas as pessoas estavam passando ali pela rua, perto do portão, e aí? E aí? E canalhas ainda defendendo isso aí me deixa... realmente me deixa triste. Eu ia falar algumas coisas aqui mesmo. Me deixa realmente triste, para não falar outra coisa. A raiva é um sentimento humano. Mas eu juro para vocês, esse sentimento que eu tenho de uma certa raiva, que é um sentimento humano, não por causa só da corporação, mas por causa desses canalhas que ficam defendendo essas coisas. Aí você fica pensando, se um canalha desse defende, não, mas e daí? Não é só porque seu filho só saiu escondido da reunião, ficou lá no escuro, que a atividade foi ruim, foi um fracasso. Isso já deveria ser considerado um erro gravíssimo. Eu fico muito preocupado com essas coisas, porque eu não sei ainda quantos de vocês estão me ouvindo aqui já viu coisas parecidas, já passaram por isso, e quantas ainda mais vão acontecer. Na corporação Mormon, qualquer outro lugar, cheio de desorganização. Se eles são capazes de passar um pano para isso, mas não é por isso que a atividade foi um fracasso. Foi sim. Se são capazes de passar pano para isso, imagina quando acontece mesmo alguma coisa que quase ninguém fica sabendo, e eles encobertam sim.
É isso. É grandão da igreja postando informação falsa, e atividades feitas sem pé nem cabeça e sem cuidado, nem a segurança era o mínimo. Não assistimos o filme direito, não teve o alimento direito que tinha, mas no mínimo que deveria acontecer é a parte da segurança das pessoas, não é verdade? Eu acho que é um assunto que temos que falar, vamos falar muito sobre isso. Queria que você comentasse o que você achasse a respeito dessas coisas, tá certo? É umas coisas que precisamos fazer e falar, tá? Vamos falar cada vez mais e tem muita coisa disso. A sujeira não é para ficar colocando embaixo do tapete, principalmente esse momento que a gente precisa falar assim. Tá? Então essas coisas aconteceram, eu vi. Se você é um membro da igreja que está vindo aqui agora e fala assim, mas eu não sei, às vezes vai saber o passa-pano que você vai querer fazer, mas para mim não tem. Nada vai colar. Mas era dentro da igreja de Deus, nada ia acontecer. Não sei. Isso aí é o que você está falando. Para mim foi uma atividade que foi protegida por canalhas, porque um queria proteger essa situação. Não foi nada, não. A atividade não foi um sucesso a atividade e poderia ser risco para todo mundo. Aí quem que ia recuperar o dano de 2 crianças, por exemplo, fora? Lá no escuro, se acontecesse algo, mas não vimos ela sair, como se isso colasse, né? Mas tá certo. Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.